Olá você, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Copo Meio Cheio, o podcast que você vem para se atualizar, para ouvir histórias do nosso cotidiano, questões sobre cultura pop, comportamento, na melhor atmosfera de uma conversa com os amigos. Eu sei que você gosta, independente de qual plataforma você esteja ouvindo esse podcast agora, por favor, eu imploro. Se inscreva no canal do YouTube, @CopoMCheio. Vocês encontram a gente assim também em todas as outras plataformas digitais, redes sociais. E sigam no Spotify também, @CopoMCheio. @CopoMCheio pra tudo. Inclusive aqui na tela, se você estiver assistindo, todas as redes estão descritas. Que tem o Linktree, é linktr.ee/CopoMCheio. E tem tudo lá. Chique, temos até site. E, bom, temos também a nossa campanha do Apoia-se, onde você pode estar colaborando para a continuidade do podcast e ganhando benefícios exclusivos como o copo meio cheio, ou até mesmo episódios exclusivos. Então, assim, ali é um grupo secreto. Se você for, só você vai? Não. Se você for, todo mundo vai. É isso. Puxa mais gente. Puxa mais gente, também. Se você for, você dá a credibilidade de que todo mundo pode ir atrás. E, bom, estou aqui com meus bons amigos. Cacau Cavalcante. E Leonardo Menezes. E eu sou Tawane Valentim. E é o seguinte, aviso aos familiares e conservadores. Esse episódio vai dar o que falar. Se vocês não gostam do assunto sexualidade, então volta pro episódio anterior, porque hoje a gente vai falar sobre a sexualidade, como ela nos atravessa em diversas esferas. Claramente, em um episódio só, a gente não vai falar de todas as esferas, porque são muitas, mas vamos falar aqui de como a sexualidade é ensinada e pautada para a mulher, para o homem, como que a gente tem lidado com isso nessa nossa geração. Enfim, vamos falar sobre sociedade, comportamento e cultura, como vocês já sabem. Então, bora! Como sempre, eu acho que a gente não pode deixar de iniciar o papo com uma pergunta, Ok. né? O que é a sexualidade na sua vida hoje? Ai, me pegou! Olha, sexualidade na minha vida, ela foi um caminho para o autoconhecimento. Foi o caminho para que eu me tornasse uma mulher com poder de escolha sobre o meu corpo, sobre o meu gosto e para além do ato sexual, né? Mas para mim a sexualidade às vezes ela tá na forma que eu quero me vestir, qual que é a intenção que eu quero passar, preciso me sentir poderosa hoje, como que é, ou pô, quero dançar, né? A sexualidade, ela sempre andou comigo ali naquele lugar da dança, onde o corpo é muito pautado, muito julgado, vai mostrar, não vai mostrar, enfim. Então, a sexualidade, para mim, ela é um caminho de autoconhecimento sobre como eu posso me proteger com a minha sexualidade para que eu não caia em sexualidades falidas por aí. Pois é. Sexualidade pra mim é uma forma de se expressar. Assim como qualquer outra forma de se expressar, seja pela escrita, seja pela música. Acho que sexualidade carrega muito de quem você é como pessoa. Sim. E pra mim atravessa autoestima, segurança, sabe? Sim. Insegurança, atravessa timidez. Porque Sim. exalar sexualidade exige segurança, exige extroversão, sabe? Sim. E é um terreno ainda, eu não diria que pouco explorado, mas que por a gente conversar pouco, é um terreno que a gente tem vergonha de atravessar, sabe? Quem sou eu, não só na cama, mas quando penso sobre sexo? Sim. Ou quando penso sobre atração? Sim. Quando o que me atrai nas pessoas, o que me faz atraente para as outras pessoas, o que eu acho que me faz atraente, Sim. sabe? Que na verdade é sobre ser atraente para você mesmo,
né? Sim. É sobre você se vestir, como você acha que você vai conquistar mais, ou como você acha que vai estar mais bonito e sensual, sabe? Sim. E por ser uma coisa que atravessa tanto a nossa sociedade, e aí que eu pensei na sociedade, eu acho que a gente fala tão pouco sobre isso, Sim. sabe? A gente Sim. aborda tão pouco sobre isso. Então, pra mim, é um espaço de descoberta. A sexualidade. Perfeito. Numa mesa entre maiores de idade, pessoas com relacionamentos, sexualmente Sim. ativas, ou que não são também, mas têm consciência disso, sabem os porquês disso, e se respeitam ali também no seu não trabalho, né, nessa área, na sua não exploração dessa Sim. área, é algo que deveria ser normal. Porque é algo que, assim, se a gente tá aqui é porque alguém transou. Exato. Então, o mundo tá lotado, gente. Sim. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, então transaram pelo menos essa quantidade de vezes. Bem mais, né? Pra que todos estivéssemos aqui. Não, então... e de agora, né? Porque o tanto de gente que já viveu no planeta também. Pois é. Exato. Então é algo tão natural pra gente, algo de fato fisiológico, Sim. né? No meu caso, né, na minha criação, o sexo, ele nunca foi necessariamente um tabu. Não é algo que se fala na mesa de jantar, obviamente, Sim. mas, pelo menos assim, pensando na criação da minha mãe, pensando na criação, tipo, das minhas tias, não na criação delas, né, o que elas deram pra mim, no caso. Sim. Nunca foi, tipo, no sentido do é errado, é feio, você não pode fazer isso, é nojento, ou Sim. qualquer coisa do tipo. Sempre foi olha, agora não é o momento, ou então você não tem idade pra saber isso agora, mas mais pra frente você vai saber. Desde muito cedo eu sempre tive também uma abertura pra que elas me dessem uma educação sexual no sentido de doenças existem, Sim. você precisa se proteger, a gravidez acontece dessa forma, não é a Sim. cegonha que traz, e você precisa estar consciente disso, porque você precisa estar consciente do seu corpo. Sempre também, acho que muito pela minha mãe ser professora e viver ali muitas Sim. realidades, né, de crianças que, enfim, são abusadas mesmo, né, de Sim. muitas formas. Também teve muito, desde pequena, a consciência de, tipo, olha, o seu corpo ninguém pode tocar. Sim. Se em algum momento um professor, um pai de uma amiga, te tocar de tal forma, isso não é pra acontecer, Sim. não é algo normal, você precisa me avisar. Então, desde pequena, sempre teve essa conversa, lógico, num linguajar apropriado, mas Sim. que sempre me trouxe muito conhecimento e muita consciência de, ok, eu entendo o que é certo e o que é errado nesse meio. Que privilégio, que, né? quando eu perdi minha virgindade... Sim, não foi Não é? ensinada a ser virgem até casar com Pois um é. desconhecido e ser a mulher mais sexual do mundo. Não, tanto que quando eu perdi minha virgindade, eu fui contar pra minha tia, pra minha mãe, chamei elas, assim, Legal. tipo, na sala. E aí falei, então, aconteceu... Tal. Não, tá bom, a gente vai no ginecologista, vai fazer todos os exames, questão de remédio, você vai aprender melhor sobre como se proteger. E é isso, sabe? É isso. Eu realmente tive um privilégio de ter um papo não aberto, de tipo, sabe, falar obscenidades. Mas ou não alguma coisa do tipo, escondido. mas não escondido. Então, acho que desde muito criança, eu tive o entendimento do que é certo e errado no sentido do que é perigoso pro meu corpo, Sim. né? E o que ultrapassa os meus limites. E isso, a partir do momento que eu cresci, eu também consegui entender, no momento que eu me tornei sexualmente ativa, Sim. o que também era melhor pra mim. Sim. O que me fazia mais consciente, mais... que fizesse eu aproveitar realmente melhor aquele momento, como algo que é bom pra mim. E, assim, é muito bom você colocar a sua realidade nesse lugar, porque não é uma realidade comum Sim. para as Exato. mulheres, né? Exato. E estamos falando ainda de mulheres, sim, da geração anterior que já tinham essa cabeça, que já tinha essa mulheridade, né? Porque crescer com mulher também é uma experiência. Quando você tem a sua mãe, você tem a sua tia, tem a outra tia, tem a prima, fica mais aberto. Mas, no geral, na nossa sociedade, a gente tem um contexto onde a sexualidade, sendo feminina ou masculina, é como se a sexualidade não fosse nossa.
né? Existe um tradicionalismo de que também é muito baseado na ideologia cristã, né? De que você só pode explorar a sua sexualidade a partir de um casamento. Antes disso, ninguém fala sobre a sexualidade, ninguém prepara nem o homem e nem a mulher. E eu falo homem porque, sim, os homens são preparados, mas não também de forma correta. É muito... Não de forma saudável, né? Não de forma saudável. Exatamente. Então, a gente ainda conhece pessoas da nossa idade onde a gente discute o... Mas e aí? Por que você não se conhece? Por que você não fala? Por que você liga sexo a um único tipo de experiência? Existe o tabu do prazer solo também, né? Completamente, que assim. É uma culpa, você se masturbar é uma culpa enorme. Eu sofri pra horrores. Mulher mais ainda, né? Exato. E é muito louco porque a experiência sexual ela é muito particular de cada um. Às vezes, mesmo com uma abertura, seja com amigos ou com família, o sexual, ninguém troca essas experiências, né? E aí fica muito cada um no seu cada qual. E é onde a gente vai percebendo várias falhas e vai percebendo que a sexualidade ela foi muito reduzida para uma questão de homem e mulher, casa ou não casa, reprodutório, né? Então, pegando esse gancho desse tradicionalismo, que é o que faz esse assunto ser assustador para conservadores, para familiares, né? E pegando esse gancho, vou passar para você, Léo, para você ocupar esse lugar do homem atravessado pela sexualidade, juntamente com o machismo, juntamente com a expectativa sexual masculina, né? Que, obviamente, a gente vai falar também do ponto de vista feminino, mas o masculino, apesar dos pesares, ele ainda importa, porque é muito silenciador para vocês, eu acho. E eu acho que é colocado num espaço de que a gente precisa silenciar. Por exemplo, quando um cara tem uma filha, ele precisa silenciar a sexualidade dela. Por exemplo, ele é ensinado de que a mulher não pode exercer nada de sexualidade até ela casar, né? E até ela casar vai existir um período em que a menina vai precisar ser basicamente uma santa, uma freira puritaníssima, sabe? Sim. E dizendo isso, eu queria também trazer um pouco desse background, porque eu acho que é muito o que define a nossa sexualidade é a nossa experiência familiar quando a gente tá crescendo, né? Quando a gente deixa de ser criança, vai pra pré-adolescência, sabe que existe coisa errada, entre aspas, sabe que tem coisa que você deveria ou não fazer, mas existe uma curiosidade, o desejo começa a aparecer, né? Sim. O prazer começa a aparecer de algumas formas diferentes. Às vezes de forma que você não sabe que é prazer, Exato. Até você só perceber que você gostou daquela sensação que foi causada. Exato. E aí ninguém tá preparado pra te falar isso, porque você ainda é uma criança, né? Sim. E a gente não é treinado pra poder falar e conversar sobre isso. E isso acaba indo pro lugar da culpa, isso acaba indo pro lugar do medo, isso acaba indo pro lugar de que se eu estou pensando, né, e exercendo sexualidade, eu estou errado. Sim. E atribuindo, né, a sociedade atribui o valor à sexualidade como ruim. Atribui o certo e errado, né? Sendo que é um espectro muito grande. Sim. O homem hoje em dia, né, e desde muito tempo, a criação do homem é que ele, desde cedo, exerça essa sexualidade heteronormativa, né, de que o filhinho, tudo bem, tem um monte de namoradinha na escola, e quando é adolescente tem que pegar todas mesmo, e se beijou e ficou com um monte de menina na festa de 15 anos, o pai vai achar lindo, maravilhoso. Não é ensinado a questão de doença sexualmente transmissível. A minha experiência, né, é uma experiência de que não era falado nada sobre sexualidade, né? E fugia muito desse assunto. Porém, ainda não é a experiência de uma pessoa que faz parte de uma família conservadora, religiosa, em que isso é tratado como do demônio, sabe?
Pra esse negócio de você vai arder no inferno se você, sabe, exercer sua sexualidade antes do casamento e pra fins não reprodutórios. Pra prazer, né? E então existe esse lado de que sempre foi meio que meio subversivo pensar sobre isso, mas eu aprendi por mim mesmo de que era mais uma das coisas da vida e que eu estava aprendendo sozinho, né? E eu acho importante trazer também a experiência de que para pessoas que são LGBT, né, que não performam heterossexualidade somente, por exemplo, pessoas bissexuais, pessoas trans, meninas lésbicas, meninos gays, também é menos falado ainda, Sim. assim, a sexualidade, porque não só é tratado como tabu você fazer sexo ou você ter prazer, mas também é tratado como tabu com quem você se relaciona. Sim. Com quem você busca esse prazer, sabe? Sim, mas, tipo, reforçando essa questão masculina, assim, tipo, o que você conseguiria me pontuar, tipo, 3 exemplos de que, tipo, você viveu, mas que a sua irmã, né, já que você é o único aqui da mesa que consegue falar dessa realidade, o que você percebe, assim, você... Em algum momento te incentivaram, em algum momento começaram a falar, Léo, mas já tá na hora de você exercer alguma coisa. Eu falo isso porque eu conheço um monte de cara que, tipo, o pai levou no puteiro, entendeu? Sim, graças a Deus eu não fui um desses. Nossa, porque glória. eu acho que é uma experiência de sexualidade forçada. Que Sim. ninguém deveria ter isso como começo de sexualidade, ser uma Sim. coisa forçada mesmo, que não é do seu desejo, que é um desejo de uma pessoa que tá acima de você hierarquicamente na família. Sim. Eu não sei se eu tenho exemplos muito claros, mas eu acho que o exemplo maior é a não repreensão dos meninos, né? Ótimo. E eu vi isso Sim. na minha família inteira, com primos, a maioria da minha família por parte de mãe, né? Todas as filhas da minha avó eram mulheres, não existia filhos homens. E, ao mesmo tempo, a maioria dos meus primos são homens. Só tem 2 netas mulheres da minha avó, né? Então, só tem minha irmã e uma prima mulher. E existia esse ambiente de que as mães não repreendiam os meninos como repreendiam a minha irmã ou a minha prima, por exemplo, sabe? Sim. De que elas precisavam ter esse lugar de recatada. De que não podiam... E exercia, né, essa meio que experiência delas mesmo em cima das filhas, de que Sim. elas encontraram a sexualidade só depois, então as meninas não têm que falar sobre isso em momento nenhum até encontrar alguém, Sim. sabe? Então é a romantização que os pais trouxeram para as meninas, de que você tem que encontrar alguém muito especial, você não... Mas esse alguém muito especial não tava nem na família, né? Os filhos ali já nem eram essa pessoa muito especial, porque Exato, eles não era estavam um exemplo. sendo ensinados a não serem os caras especiais que vão Exato. respeitar e que vão dar uma experiência cuidadosa num ato sexual. E aí existe essa heteronormativo, proteção do corpo da mulher, que não tá necessariamente na proteção da saúde, mas tá, assim, na proteção da família e da moral dessa Sim. mulher, sabe? Sim. Então, é isso. Eu acho que é muito mais fácil, pra eu falar, né, que foi muito mais fácil pra mim começar a minha vida sexual do que provavelmente, aí eu tenho que perguntar para essas pessoas da família, do que foi pra minha mãe, do que foi pra minha avó, do que foi pra minhas tias e do que foi pra minhas primas Sim. e irmã, sabe? Eu acho que essa é uma questão importante, de que o sexo, né, ele é muito vinculado com o atributo valor, né? Quanto mais sexo você faz, menos valor você tem, sabe? E pro homem o contrário. E pro homem é o contrário. Quanto mais sexo você faz, mais valor você tem. Porque o homem é porque ele vai ter experiência, ele vai ter conquistado várias mulheres, ele vai ter... E pra mulher, não. Ele vai ser o pegador, não vai ser a vagabunda. A mulher vai ser a piranha, a fácil. A mulher que eu sempre fui, porque eu nunca tive muita paciência pra todo esse roteiro que criaram e definiram que a gente teria que seguir. Pra mim sempre foi o você quer, eu quero, estamos de comum acordo. É isso. Perfeito. Não precisa ter. E é engraçado porque
não é como se essa visão tivesse sido ensinada pra Exato. gente. Exatamente. Nunca teve uma aula. Até porque a nossa experiência, e eu falo a nossa porque, né, 10 anos vivendo época de escola, nós éramos, tipo, as pra frente. E, ao mesmo tempo, as fáceis. Tinha as pessoas que respeitavam porque eram mulheres que estavam agindo de acordo com os próprios desejos e vontades. E, para outras pessoas, caía nesse lugar do fica com quem ela quer, ela beija quem ela quer, ela transa com quem ela quer, então ela não presta pra nada. E a gente... Naquele momento, eu acho que a gente moldou muito a liberdade sexual ali, porque eu achava ridículo ter que fingir que não Sim. queria alguma coisa com um cara que nem era tão importante assim. Eu também não queria casar com ele. Então, pra mim, tanto faz, sabe? Por que que a mulher sempre tem que estar querendo casar e ter um relacionamento e construir uma família, enquanto o homem tá sendo ensinado o contrário disso? É uma conta que não fecha. E Exato. outra, um ponto muito importante nessa também é que se você, na minha visão, se você casa sem ter conhecimento nenhum do seu corpo, das suas vontades, do que te faz bem, do que te faz mal, do que você gosta, do que você não gosta, sem ter um repertório, de fato, do que é saudável pra você no Sim. ambiente sexual, você fica muito fadado e muito vinculado com o que é bom pro outro. Total. Porque Exato. geralmente, né, em relacionamentos conservadores, a mulher tá fadada a fazer o que o homem quer. Exato. O desejo dela tá intrinsecamente ligado ao gozar dele. Há um tempo atrás estava sendo discutido se é um abuso sexual ou se o marido define que ele vai ter o ato sexual dele ali, mesmo que a mulher não queira. Tipo, E a gente tava discutindo isso, sabe? E é um abuso. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que a gente pode chamar isso até num outro episódio, mas a forma como só mulheres também sofrem com essa sexualidade que foi definida pra nós, né? Porque pra Sim. mulher sobra o abuso, o estupro dentro do casamento, rola o vender o corpo, né? Sim. Pra mulher, em diversas escalas, em diversas situações, sobra isso. E, apesar de tudo, ainda estamos numa era onde a maioria das mulheres não tem um orgasmo, não sabe o que é um Sim. prazer Pois é. sozinha. Eu queria só pontuar uma coisa antes da gente entrar por esse assunto, porque eu acho que vai ser muito rico e a gente vai passar algum tempo falando sobre isso, sobre orgasmo, porque é muito importante. Mas você trouxe a questão da época da escola, né? E eu acho que antes mesmo de fazer amizade com vocês e de me relacionar com a Cacau, porque pra quem não sabe, a gente é casado, a gente tá há mais de 10 anos juntos, mas tudo que eu ouvia antes de começar a conhecer vocês, era sobre isso mesmo. Porque existe esse bafafá de Sim. quem pega quem, As garotas então que quem rebolam, as É. garotas que... E quem tá ali e é piranha, ou então e o cara nunca vai ser esse adjetivo, né? Sempre vai ser Jamais. o pegador, o desejado. cafajeste. É sempre aquele xingamento que não é um xingamento, Sim, sabe? Ah, ele é sim. meio playboy, ele pega todo mundo mesmo. Sim. E eu ouvia muito isso antes de conhecer vocês. E conhecendo vocês, né? Quando eu comecei a ter uma amizade com vocês duas, eu descobri que, na verdade, era muito sobre a personalidade de vocês de não se privar. Era só isso. Sim. Sabe? E uma questão muito, muito engraçada que esses dias eu ouvi sua mãe falando e que eu achei incrível, porque ela é professora, né? E ela ouviu um molequinho falando, que eu peguei ela, que não sei o quê, eu tava lá e eu peguei ela. E a sua mãe falou pro aluno, falando, ué, e por que ela não te pegou? Tipo, ela te pegou. Não foi você que pegou Gente. ela, já parou pra pensar que ela que te pegou? Entende? Se você, ela falou, Entende? se você considera Que você pegou ela como mais uma das que você pegou, ela também te considera como mais um dos que ela Sim. E pegou. o aluno ficou embasbacado. Não é assim. Não, minha família não me ensinou isso, senhora. Senhora. Logo você, professora de artes. Pois é. Não, mas é muito bizarro mesmo. Por isso que eu falo que a sexualidade, ela é um caminho e não exatamente um ato, porque foi vendo a sexualidade... Assim,
esse é um ponto importante. A sexualidade, ela é um produto e ela é vendida em tudo. Tudo. Em tudo. Tem uma Tá em frase todo que eu lugar. acho, assim, impecável. Que é tudo na vida é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder. Sim. Mas tudo que Tudo. você faz é pra transar. Tudo. O filme que você vai assistir, a rede social que você vai estar. Então, é muito desconexo a forma como a sociedade, no geral, trata a sexualidade. Porque tem já a dualidade de que para o homem é ensinado uma coisa, para a mulher outra. Dentro disso, a sexualidade tá na novela, quando tá todo mundo jantando e fica as crianças, tipo, olhando pra parede, tipo, meu pai não pode saber que eu já sei o que é isso, mas eu já sei o que é isso, eu tenho vontade de fazer isso, tipo... Gente, a gente cresceu com banheira do Gugu. Gente! Tinha quase câmera intravaginal ali pra conseguir. Cara, entender anos o que- 90. Eu né? lembro que as minhas primeiras experiências de identificar um tesão não era assistindo pornô, era assistindo TV. TV. Entendeu? Era Porque o tá ali. close na bunda aqui, ó, da Sim. loira do Tchan, entendeu? E a gente pode entrar até na questão de, a classificação indicativa não era pra criança, não era pra criança estar assistindo. Mas, pô, quem vai se importar no Beleza, domingo tinha à RBD tarde? no programa do Gugu e ao mesmo tempo tinha a Exato. sexualidade, entendeu? E, exatamente, ninguém vai se importar no domingo à tarde de, esse programa será que é? Tem pessoas que se Não. importam, mas enfim, ninguém vai olhar a classificação indicativa e tirar a única criança abaixo de 12 anos da sala pra que ela não Entendeu? assista. E é muito desse lugar também de que você tá vendo aquilo, isso tá te estimulando de alguma forma, né? Só que você não pode falar, né? Então, a sexualidade tá Sim. explícita e, ao mesmo tempo, está reprimida. É Naquele- isso. Sim. É exatamente Naquele mesmo isso. momento é isso, E né? aí sobra pra pessoas como nós, para mulheres como nós, de tipo estar Nós, com as mulheres. mulheres da família, estar com amigas e tá falando sobre sexo, mas tipo, de boa, às vezes não é sobre você querer fazer do sexo um assunto. Mas às vezes é um comentário que você faz que ele tem um caráter sexual e tá tudo bem, gente, porque é o que tá todo mundo vivendo, tipo... Exato, foi o que eu falei. Se todo mundo na mesa é maior de idade, tá ali como acordo, vai existir em algum momento o assunto sexo, Sim. sabe? E tudo bem, porque ele precisa estar, ele precisa ser discutido, ele precisa ser falado. Porque às vezes é numa conversa dessa que uma mulher que tá casada há 30 anos descobre que tá sendo abusada pelo marido e nem tinha consciência disso. Sim. É numa conversa dessa que a mulher descobre que, por exemplo, não é normal sentir dor ao transar. Que às vezes ela precisa ir num ginecologista pra saber que... Que ela nunca sentiu prazer de verdade. É uma mulher descobrir que nunca sentiu prazer de verdade. O Sim. que é achar que o orgasmo, ele é somente do homem. Que pra mulher, não existe um prazer. Ou até existe um prazer, mas não existe... Que existem outras formas de transar. Sim. Que não é só a penetração em si. Sim. Existem várias formas de você conseguir alcançar o o prazer. prazer. O sexo, ele tá aberto, cara. Tem gente que prefere um carinho em vez de fato, uma penetração. E tá tudo bem, porque ainda tá dentro do negócio todo, entende? E existem pessoas fora desse espectro. Existem pessoas assexuais. Sim. Existem pessoas que não encontram prazer E, no tipo, ato sexual. não E o faz prazer tá sentido- fora. E não faz sentido essas pessoas serem cobradas também para serem sexuais, dependendo de qual o gênero dessa pessoa, sabe? Tipo, eu particularmente eu tenho uma experiência com isso, onde eu sempre fui pra frente, né? Porque vergonha do meu corpo eu nunca tive. Vergonha de dançar eu nunca tive. Você sabe que eu já passei várias situações da gente ir pra uma festa e eu tava lá dançando e aí vinha uma namorada de uma pessoa que eu ainda nem tinha visto, tipo, incomodada porque eu estava dançando. Tipo, e eu danço igual a Beyoncé, né, gente? Assim. Ela dança. Eu Dança de verdade. entrego. Dança. Hoje não tanto como antes. Mas assim, eu falo da dança porque é atrelado ao sexual e muitas vezes tentam silenciar a nossa sexualidade através de outras coisas, sabe? Então, tipo, é muito complicado porque, assim, sempre assisti as mulheres do pop. A gente cresceu com Britney, Sim. entendeu?
Tipo, era aquela segunda pele, né? Cheia de Swarovski, que É era a aquele Mariah cabelo. com decotão mesmo, valorizando. É, A gente cresceu com carnaval, gente. carnaval, A gente é de um país que exala sabe? sexo. E que, tipo, o carnaval nem tá ligado ao sexo, até porque é um ponto muito interessante da gente falar que no carnaval, por exemplo, é um lugar onde eu menos me senti assediada. Sim. E era o lugar que o meu corpo mais ficava exposto. Só que, ao sabe? mesmo tempo, é uma visão que o mundo tem do Brasil de que é o inverso, na verdade. Assim. E a gente fala até sobre como foi vendido lá nos anos, sei lá, 80, 70, 60, mais antigo, né? De como o Brasil foi vendido pro mundo como um país de turismo sexual, gente. Sim. Sim. Né? De que os gringos... E ainda existe essa ideia no imaginário do Existe. mundo de que o Brasil é o Tanto país que- que os gringos vão pra Pra transar. Tanto comer que gente, eu cheguei entendeu? a trabalhar sendo passista, né? Fazendo os shows de batuqueiros e passistas, enfim. E eu só era assediada por gringo, por homem branco que não era do carnaval. Eu não tava sendo Exatamente. assediada pelos caras que tava tocando, entendeu? Tipo, pra eles, na verdade, ai, mais um dia, né? Mulheres sambando. É, porque Com o dentro corpo do exposto. carnaval, entende-se que é uma expressão. Não é um Entende-se convite. que é uma expressão, não é um convite. Assim como também existe, no geral, uma relação muito forte que as pessoas fazem de corpo com sexo. É. A partir do momento que eu mostro o meu corpo, ou eu uso tal roupa, eu estou pedindo sexo. Quando não. O corpo, ele não tá... Assim, ele é usado para o sexo, mas... Sim, mas quando eu quero sexo, às vezes é sobre um quero sexo. às vezes você Por E o tá... sexo é mais um conceito do que só o carnal, né? Sim, O- sim. até o próprio desejo, o próprio tesão. Nem muitas vezes ele não vem do corpo. Lógico, o corpo ele é um primeiro olhar, ele é um primeiro contato que você pode achar atraente ou não. Sim. Mas muitas vezes o tesão do caralho, eu quero dar para esta pessoa. De novo, sem saia- ser julgada. Você ainda tá aqui, saia da sala, tá? Se você é conservador, E religioso. agora as mulheres ou nossa família. acordaram. Não, mas o eu quero dar para esta pessoa é muitas vezes, puta, ela é muito inteligente. E ela falou uma coisa que, assim, abriu minha cabeça e eu falei, nossa senhora, que demais. Ou então é numa gentileza, E, é numa gente, forma de tratar, é numa sim. sutileza que ela fez, Sim. sabe? Não tá relacionado com o corpo. É Uhum. muito mais com a atitude, com a Existe forma de muito agir, sabe? o espectro da sexualidade, ele atravessa muitas outras coisas do que só o corpo. Ele atravessa Mas assim... isso tudo, ele atravessa intelecto, ele atravessa o... o jeito da pessoa lidar com situações do dia a dia, Mas... sabe? Se ela tem uma segurança, se ela tem uma confiança na hora de agir. E que às vezes também... Às vezes é o inverso. Foda-se. Às vezes, foda-se, também não preciso que você tenha a melhor atitude, a melhor educação e o melhor papo. Às vezes eu prefiro nem trocar uma ideia com você. Às vezes Isso há existe 8 algum anos atrás, magnetismo quando eu que era não uma dá mulher pra- solteira, né? Com uma mulher casada. Mas às É, vezes existe fica um mais magnetismo que fácil. te puxa pra alguém, né? Como mulher casada fica mais fácil, né? Porque você deixa também de ter que ficar lidando com essas burrices Aham. sexuais por aí. E tipo, gente, nesse lugar da heteronormatividade, né, o relacionamento heteronormativo, eu acho que falando em nome das mulheres, assim, mas é tão prazeroso quando você só encontra um cara que só abraça a sua sexualidade, cara. Tipo, ele não vai definir o famoso quero que você seja uma puta na cama e uma dama na rua. Nossa. Isso é uma coisa que depende de mim. Tem dias que eu vou ser puta na rua, sim. Então você é Entendeu? santa na cama. E com você. E sem você. E o mesmo vale pra essa pessoa, né? Tipo, quando você só encontra alguém que tá disposto a explorar esse caminho da sexualidade. Tipo, tanto que assim, vocês são casados. Pô, o sexo do começo do relacionamento era uma coisa, o de hoje é outra. E não tá ligado à frequência, né? Porque o que eu ouvi de casal, quando eu comecei a falar por aí que eu queria casar, era só sobre isso. Ai, daqui você vai casar, daqui um tempo Acabou a vida o tesão. sexual vai parar. Graças a Deus estamos aí, né? Louca pra voltar pra casa. Mas assim, tipo, que eu achava uma coisa muito zoada, porque, pô,
todo mundo aqui é casado. Todo mundo parece que vive muito feliz. Chega a pessoa mais nova pra falar que ela vai casar, todo mundo diz que vai ficar uma merda por uma questão sexual. Sim. Ninguém fala que vai ficar uma merda porque vocês vão passar um veneno no financeiro. Uhum. Que é o que acontece, Sim. sabe? Tipo, o Vitor cansou de ouvir, assim, daqui uns meses, tipo, vai ficar zoada. Ela não vai, sabe, ter a frequência que ela tem agora. E, tipo, mano, por que isso importa pras outras pessoas a ponto delas Nem tão no quererem relacionamento. frustrar quem tá a fim de construir uma vida também sexual? E daí vem muita questão do autoconhecimento. Exato. Às vezes as pessoas, elas vivem um casamento frustrado porque elas não sabem o que elas gostam na cama. Porque elas não sabem como elas se sentem bem. Porque uma mulher nunca teve um orgasmo com o marido. Porque Sim. o marido não para pra dar uma atenção e realmente saber o que ela gosta ou não. E aí, lógico que você não vai ter vontade de transar com uma pessoa E às dessa. vezes o marido também se coloca muito num lugar de eu não posso mostrar que eu sou sensível e que eu também não tô entendendo muito sobre isso aqui, ou que eu também tenho minhas preferências, porque o homem também tem as preferências dele. Só que muitas vezes vira o homem que você sabe que é casado, mas trai por aí alegando o ponto da sexualidade. Sendo que, cara, às vezes é só você abrir pra sua parceira ou pro seu parceiro, tanto faz, que, tipo, o que ela tá esperando de você também tá acima. E o que você quer entregar também é uma outra coisa, sabe? Porque sexo também é sobre conversa. Aham. Sim. Também é sobre você trocar ideia e falar, ó, isso daqui foi bom, isso que a gente tentou hoje foi legal, não foi, então vamos repetir ou vamos tentar fazer de outra forma. Tipo, sabe? Comunicação durante, Sim, sabe? De tipo, ó, desse jeito tá incomodando por conta disso. ok, Exato. ninguém precisa ser perfeito. Sim. Ali E não não é um ataque pessoal. Ninguém também. precisa performar pornografia na vida Isso real, que é- gente. Aí Uhum. que eu ia chegar. Muita gente acha que o sexo, ele é a pornografia, que a mulher vai estar lá gemendo que nem louca durante o tempo todo. E o E cara o vai homem estar aqui, assim. O ápice da virilidade. Nossa. Quando, gente, é tão orgânico quanto a vida, É. sabe? Tem dias que vai estar bom, tem dias que não vai tá tão bom assim, e tudo bem. Tem dias Tem que dias vem que- um tesão que você não sabe da onde. Tem dias que não vai encaixar. Tem dias que não vai encaixar. Que você só olha pro lado e fala, hoje não rolou, né? Vamos deitar pro lado e dormir? E tem dia que a preliminar vai ser um lavar a louça. Tem dia que a preliminar é tipo um chegar cansado do trabalho e falar, putz, quem tava aqui, tipo, adiantou umas paradas que eu precisava. Uhum. Ah, me sobra tempo para... Mas eu acho que muito do que você falou, tal, e do que você falou, Cacau, é muito também sobre a sexualidade ser uma coisa individual e que você divide, Sim. sabe? E que a gente entende muito errado esse individual e esse dividir. O individual é de que é uma coisa sua, mas o dividir é que você precisa comunicar se você tá com alguém. Então, as pessoas entendem que o individual eu não posso contar quais são as minhas fraquezas, eu só tenho que mostrar quais são minhas forças dentro do sexo. Sim. Então, eu não vou comunicar o que me incomoda, ou o que funciona ou não pra mim, ou no que eu me considero fraco ou não, tipo, no sentido de não saber, de estar nesse lugar de descoberta ainda. Ou de não Sim. gostar. Ou de não gostar. E o dividir é sempre só sobre o ato, sendo que o ato é um dos estágios, sabe? Sim. Às vezes vai ser o último desses Sim. estágios. Na verdade, o comunicar vai ser desde antes, vai ser vai ser a conversa, mas vai ser o corporal, vai ser o estado mental que você tá. E Sim. então esse lugar da sexualidade ser individual e tá sendo compartilhada é sobre você saber comunicar também de que, pô, não estou pronto comigo mesmo, às vezes, pra fazer o que você quer que eu faça. Ou então pra estar no momento que você está. Sim. E exige uma generosidade das duas partes de se entender, Sim. sabe? Total, tanto que, assim, a gente falou ali de que o sexo da vida real não é uma performance pornográfica exatamente por isso, porque existem muitas pré-definições que a gente acha que pra valer a gente tem que seguir pelo menos 3 de 5 dessas pré-definições. Mas a gente pode
criar novas definições. Uhum. Então, pô, existe um mercado sexual que mostra que o sexo bom é o sexo que dura mais de 1 hora. E existe eu pra falar... cansativo já pra mim 1 hora. Eu prefiro fazer 2 vezes em meia hora, sabe? Às vezes vai ser os 15 minutos mais da hora da sua vida. Naquele dia que vai e te assim, completar. não tô e é nem isso. falando só de um ponto de vista pessoal, não tô falando exatamente de uma preferência, mas sim de usar o espaço pra descobrir que às vezes o que você gosta não tá sendo performado mesmo, sabe? Tipo, no caráter pornográfico ali, nesse mercado, existe a mulher que toma todas as iniciativas sexuais e bate, e prende, não sei o quê, e às vezes você não é essa mulher. Às vezes você gosta muito mais de receber do que de dar, às vezes a pessoa que tá com você, ela sente até mais prazer entregando algo pra você do que necessariamente o contrário. Então, a gente pode mudar as pré-definições das Sim, coisas. E também acaba caindo na questão que a gente acaba entendendo e se relacionando com o sexo a partir do corpo. Então, se eu tô insegura com o meu peito, se eu tô insegura com a minha barriga, se eu... Nos filmes pornográficos, são aquelas mulheres incríveis, magras, com o corpo perfeito, sem nenhum pelo, com tudo no lugar. E aí você vai transacionando no espelho e você fala, ih... Por aqui. Por aqui não está igual. E aí você fala, putz, então será que não tá sendo tão bom? Será que o visual acaba interferindo Tá comigo nisso? pensando numa outra coisa? E aí sabe? várias inseguranças começam a surgir e a partir disso trava. Porque assim, se você entra no meio do ato tensa com alguma coisa, preocupada com o seu corpo, preocupada com o seu cabelo, querendo fazer o ângulo mais bonito, só pensando no prazer do outro, acabou. Você não vai chegar em lugar nenhum, sabe? Você só vai ficar enfurnado em um monte de neura. Sim. E vai acabar e você vai falar, putz, nossa, muito legal, Consegui vencer essa. Conseguimos. O sexo vira uma legal. missão. Exato, vira uma tarefa, né? Vira uma tarefa. Uma tarefa. Não é um momento de alívio, não é um momento de diversão. É só mais um momento que você tem que estar ali representando um papel. Exato. Quando não é sobre isso. E é por isso, por esse tipo de situação, assim, que eu acho que vai levar muito tempo pra essa pauta sair de moda. Né? Porque a gente tá melhorando isso, assim, tipo, eu já fico pensando, com as crianças da minha família, tipo, o que eu quero ensinar é que é isso, mano, dança mesmo, foda-se se é funk, se é hip hop, mas, tipo, saiba o que é o seu corpo, se proteja, sabe? Tipo, as pessoas não têm acesso a irem pra cama com você só porque você... Tá de biquíni na frente delas. Da Isso mesma não coisa, existe. da mesma forma também se proteger, por exemplo, o TikTok. Sim. Hoje é uma massa de adolescentes de Nossa. 14, 15, 16 anos com biquíni. Até mais novo. Com um biquíni minúsculo, dançando, se gravando e postando na internet. Assim, tá na internet, tá registrado. E, além disso... Pra um monte de homem de 30, 40, 50 anos ficar dando like, elogiando e tentando de alguma forma chegar àquilo, sabe? Então, também existe uma educação e uma consciência de isso. falar, ok, você quer dançar, mas faz isso em família, faz isso com seus amigos, tá tudo certo. Tem autoconsciência, assim, mas não... construa, né? Construa Isso. a forma que você entende seu corpo também. Porque eu também já enxerguei muito... Eu já sexualizei meu corpo tanto quanto outras pessoas sexualizaram. Mas construir algum lugar pra eu falar, não. Limite. Se eu estou me sexualizando, é uma questão minha, eu posso. Sim. Você... já é uma outra história, sabe? É uma experiência individual mesmo. E isso vem Eu faço pra mim. isso vem através da maturidade. Sim. E muitas vezes essas crianças de 13, 14 anos que estão postando vídeo dançando no TikTok, não têm essa consciência. E nem queriam, às vezes, estar fazendo isso. Estão fazendo isso porque dá Por like. Então, existe todo um processo Todo um e todo um problema de educação também, de conseguir compreender seu corpo, suas regras, sim, mas a gente ainda vive numa sociedade que sexualiza o seu corpo. Então, é bom que você se proteja, porque você pode ser abusado a partir disso, sabe? Eu acho que é uma herança conservadora, religiosa,
que ainda existe de que a gente não pode ensinar criança e pré-adolescente sobre educação sexual, de não pode ensinar sobre doença, não pode ensinar sobre orientação sexual, não pode ensinar sobre gênero, porque isso tá sexualizando as crianças, sabe? Aquela velha história de que se a criança viu isso na escola, ela vai começar a se relacionar Quando é o com 12 anos. contrário. É o contrário. Quanto menos você fala e mais obscuro fica isso, mais a criança vai procurar por ela mesma e até mais ela porque, vai se assim, envolver em questões que ela não ninguém- tem maturidade pra lidar. Ninguém nessa mesa se desenvolveu sexualmente, porque teve o workshop da família, amor. E quando esse workshop veio chegar, já, ó, Sim, e aí... muita às coisa vezes- já tinha acontecido. Às vezes essas crianças, elas se sexualizam, mas na verdade é a partir de uma ingenuidade. Exato. Boa parte que é das o vezes mais é perigoso. porque ela não consegue ter noção que tem pessoas que vão olhar pra aquilo com maldade. A gente tá falando igual nossas mães falavam na época do fake, minha filha. É isso. Sim, mas é verdade. O pior de tudo é que elas tinham Pior. razão. Ou Certas. o melhor de tudo é que elas tinham razão. Sim. Sabe? Continuam tendo. É muito complexo isso. Só que, assim, a única forma de você conseguir combater abuso, de você conseguir combater esse tipo de situação, é informando, é falando sobre, é falando, ó, você não tá vendo maldade nenhuma nisso daqui, mas tem gente que tá. Mas existe E as malícia. pessoas que estão vendo malícia nisso podem te fazer mal de alguma forma. Sim. Então, é muito mais sobre cuidar e orientar do que necessariamente sobre esconder, fingir que não existe e acabou. Ou E achar esperar também que que tá... o mundo é perfeito e que essa criança só vai se Ou descobrir achar com que 18. também tá, tipo, instruindo essa criança a começar uma vida sexual amanhã e virar a rainha, o rei do sexo. Não é isso, gente. Definitivamente. Como Mas se fosse assim- muito atraente e sensual ver foto de doença no slideshow dentro da aula, né? Ah, gente, isso é herpes. Nossa, isso... Então, Todo mundo quer fazer sexo porque viu a herpes no Deus me slideshow. livre. Então, sabe, pra gente chegar na conclusão desse episódio que cabe uma continuação, né? Porque a sexualidade, ela é muitas coisas ao mesmo tempo e em tempos diferentes. A gente nem conseguiu entrar no campo da sexualidade ser um produto. A gente nem conseguiu falar sobre OnlyFans, nem conseguiu falar sobre câmera privê, nem conseguiu falar sobre um Pornografia monte de mesmo. coisa que, olha, utiliza da sexualidade pra você gastar seu dinheiro. Exato. E aí, ao mesmo tempo que existe esse mercado, existe a Mariazinha sendo ensinada que só cabe a ela transar quando ela casar com o marido dela, que hoje já deve estar no OnlyFans. Já deve estar consumindo um corpo, alguma coisa, enquanto ela tá tendo acessos negados, assim. Então, acho que, da minha parte, a conclusão desse episódio é a gente entender a sexualidade para além do ato sexual, né? Que tem várias formas de se dar com uma pessoa que você conhece há anos, com uma pessoa que você conheceu hoje, com homens, mulheres, enfim, todo tipo de relação. Eu acho que nós, mulheres, precisamos cada vez mais pegar mesmo o nosso espaço nessa pizza, sabe? Porque o mercado já tem um espaço dele. O homem já tem um espaço dele garantido. É a sexualidade da mulher que fica sendo colocada em xeque toda hora, né? A gente que ficam se questionando se somos fáceis, se não somos, se precisamos ser a mulher que transa todos os dias, ou se tudo bem se a gente não quiser. for, sabe? Então, eu acho que é sobre entender a sexualidade como um caminho para próprias definições, e não como caminho para o que já foi definido e agora cabe a nós apenas executar. Eu quero trazer aqui a minha finalização, Verdade. trazendo alguns dados, que eu vou até pegar aqui meu Verdade. celular para conseguir falar com mais propriedade, porque são números assustadores, gente. Nossa, A gente acha que tá tudo bem, que o assunto tá evoluindo, mas quando a gente olha para números, a gente se assusta ainda. E eu espero que nos próximos anos essas questões melhorem.
né, ó, numa pesquisa da Glamour, né, a pesquisa revela que 3 a cada 10 mulheres atingem o orgasmo durante o sexo. 3 a cada 10. Junto a Ai. nós duas, cabe só mais uma só, hein, gente? Pois é, chama 10 aqui é triste, enfim. Já com esse mesmo viés, né, apenas 36% das mulheres têm orgasmo durante o sexo. 80%, esse daqui já é uma pesquisa do estado de Minas, né, Saiu nesse veículo, Isso, né? saiu no veículo do estado de Minas. 80% das mulheres têm dificuldade de chegar no clímax. Ou seja, das 36% que já conseguiram. conseguem, 80% têm dificuldade de alcançar o orgasmo. E mais de 70% das mulheres nunca atingiram o orgasmo com seus parceiros. Gente, Nunca. Triste. 70%. Triste. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa errada. E essa coisa, ela só vai ser consertada a partir do momento que o assunto for falado. Porque Sim. sexo é saúde. Sim. Sexo faz parte da vida. Pra que você tenha ali, assim, tirando, lógico, pessoas que são... Eu nunca sei se é Assexuais. assexuais ou assexuadas, gente. Assexuada é a esponja desculpa. do mar. Isso. Mas eu sempre confundo as duas palavras. Pessoas assexuais, que tá tudo ótimo também. Sexo também é qualidade de vida, sabe? Para pessoas que sentem essa necessidade, para pessoas que têm o desejo, a partir do momento que você tem consciência do que é bom para você, isso também entra dentro do comer bem, do dormir bem, do fazer um exercício físico, enfim, é qualidade de vida. Sim. Sim. Faz parte da vida. Eu acho que o que eu tenho pra trazer como responsabilidade, sendo um homem cis, né? É que, primeiro, pra quem tá ouvindo, se conheça, seja você homem ou mulher, se conheça e procure conhecer a própria sexualidade. Mas pra você que é homem, pare de tratar as pessoas como se fossem um instrumento pra sua sexualidade acontecer. Elas Sim. têm as próprias experiências com a própria sexualidade, assim como você, né? Sim. E aí, falando, seja você gay, bi, trans, etc., é pra você parar de tratar o mundo à sua volta como se fosse instrumento da sua sexualidade. Você precisa conhecer você mesmo através da sexualidade, mas também saber que se você tá querendo se relacionar com outras pessoas, elas vão ter as próprias experiências e que você vai precisar encontrar um consenso, você vai precisar encontrar uma conversa, dinâmica um própria. diálogo, sabe? Seja ele verbal ou não verbal, você vai ter que encontrar um diálogo com essa pessoa. Ela não é um brinquedo sexual. E sabe? você também não é um. E você também não é um, você não precisa estar nesse ponto também, você não precisa se Se colocar colocar nessa posição. nessa posição, exatamente. E É isso. é isso, meus amados. Que o copo de vocês estejam sempre meio cheio, com um E- pouquinho de sexo, orgasmo. E muita inscrição no YouTube, gente. Por favor. Aperta o joinha com tesão. Comenta. Comenta, tesão. comenta com tesão as experiências. Tesão, paixão. Você gosta, não gosta? Levanta dessa bunda, viado. Vem pro estúdio. Show. É isso. Beijo, gente. Ai, será que a gente vai ter que normalizar uns episódios de 1 hora e meia?